E aí galera, hoje eu vou passar para vocês aqui uma recomendação de um aço premium custo-benefício, né? Eu não tenho ainda nenhuma faca com esse aço, mas eu estou repassando isso porque isso foi uma recomendação que me passaram por 3 pessoas: o Leônidas, o Hélio Cabral e o Larry Thomas. Então, estou falando aqui da família do aço AEBL. Então, é o AEBL, que é o similar do 13C26, e o 14C28N, que provavelmente é o melhor da família. Além dessas 3 pessoas terem me recomendado esses aços, eu também li 2 artigos de metalurgia recomendando eles. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Quando eu penso num aço premium, a primeira coisa que me vinha na cabeça, antigamente, era a durabilidade do fio. Isso tem uma certa limitação, porque o método que a gente usa para determinar essa durabilidade de fio, o teste Catra, ele avalia a resistência à abrasão do fio. Mas a forma principal de perda de fio, na prática, não é por abrasão, é por deformação do fio, ou por rolamento ou por fratura. Então, para mim agora, quando eu penso num metal premium, o que eu espero é que ele tenha uma grande resistência a impacto, tenha aquele toughness em inglês, né, seja alto, que isso vai evitar que o fio frature. O toughness ele evita tanto a fratura da lâmina, aquela fratura mais grave, como as microfraturas, né? E dureza alta. A dureza alta evita o rolamento de fio. Então, você tendo essas 2 características mais altas, te dão uma estabilidade de fio, permitindo um grau de afiação mais agressiva, né? Além disso, é um aço que tem um grão fino. São aços que foram desenvolvidos para navalha. Então, essa é a característica de carbonetos de pequeno tamanho que favorece você pegar e afiar até raspar cabelo. E, além disso, são aços inox, né? Então, o 14C28N tem uma resistência à corrosão acima de um VG10. Uma outra vantagem desses aços é que eles são relativamente fáceis de realizar a têmpera por cuteleiro. Então, por eles terem essa característica de grãos pequenos, isso favorece para uma têmpera mais fácil. Não sei se é tão fácil quanto os aços carbono, mas com certeza é mais fácil do que a grande maioria dos aços inox. Então, esse aço ele tem ganhado uma popularidade boa lá no mercado estrangeiro, na Europa principalmente. Você provavelmente já sabem, né? O carbono ele confere a dureza ao aço e o cromo ele dá a resistência à corrosão. Então, se pensar num aço de uma boa qualidade, a primeira coisa que o cara pensa: aumenta a quantidade de carbono, aumenta a quantidade de cromo. Infelizmente, não é assim que a coisa funciona. Por quê? Porque o carbono ele tem uma tendência a se combinar com o cromo. Então, se você sobe a concentração desses 2 elementos, você forma uma grande quantidade de carboneto de cromo e forma carbonetos de grande tamanho. Qual o problema disso? O problema disso é que isso fragiliza a resistência mecânica do metal. Então, vai ser uma faca que vai fraturar mais e que vai ter uma resistência menor à estabilidade de fio numa faca mais delicada. Então, é uma faca que vai ter uma tendência maior de fraturar o fio. E, como o carboneto é grande, também fica mais difícil de afiar até raspar cabelo. Pensando nisso, que foi desenvolvido o AEBL. Eles viram qual a curva de formação de carbonetos pela concentração relativa de carbono e cromo. Então, eles selecionaram um valor
em que essa formação é uma formação pequena. E com formação pequena, você também forma carbonetos de pequeno tamanho. Então esse que é pelo menos parte, né, do segredo dos ácidos dessa família, o controle na formação de carbonetos. Aqui você tem a tabela de força, resistência mecânica dos aços. Você vê como ele aguenta bem comparado com outros. A durabilidade do fio por abrasão, ela em boa parte é influenciada, né, pela dureza do aço. Mas além da dureza do aço, também tem a quantidade de carboneto de cromo, ou de vanádio que tiver, né? Então, se você avaliar esse aço de um modo isolado, de um modo só por abrasão, como um teste Catra, ele não tem uma durabilidade de fio maravilhosa. Mas na prática, eu acredito que não vai ser isso que vai acontecer, porque os mecanismos principais de perda de fio não estão incluídos no teste Catra, né? Então é um contrassenso a gente pegar e avaliar apenas a abrasão, sendo que o mecanismo principal de perda de fio é por rolamento e fratura. A gente sabe que o teste Catra ele tem essa limitação, mas eles acabam usando isso mesmo assim, porque não tem um método científico, pelo menos eles consideram que não tem um método científico para reproduzir esse tipo de padrão de desgaste que é feito pelas pessoas na prática, né? Então não tem uma máquina, não tem como você controlar isso, né? E cada pessoa vai ter o seu padrão diferente. Fica a dica, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tô planejando comprar alguma faca com esse 14C28N. Se eu tiver mais dados, depois posto aí. Espero que vocês tenham gostado. Falou!